dia, pessoal. Hoje é dia 28 de maio, quinta-feira, e a gente está começando mais uma reunião matinal. Começando aqui com os destaques domésticos, a gente tem, obviamente, no radar o ajuste fiscal ainda. Ontem a gente teve a aprovação da MP 664, que altera as regras de pensão por morte e auxílio-doença. Então a MP foi aprovada no Senado. Mas, de novo, o conflito aí político continua. Se a gente lembrar, foi adicionada a emenda que fala um pouco da alternativa ao fator previdenciário. Então, essa emenda foi mantida e agora então a MP vai para o veto da presidente Dilma. A questão aqui é que a própria presidente já tinha sinalizado que o Senado deveria mudar essa questão do fator previdenciário, porque se fosse mantida ia ser um gasto a mais para o governo. Então ela falou e já sinalizou alguns dias atrás que se nada fosse modificado nesse sentido, ela poderia vetar a MP depois. Então nada foi modificado, está todo mundo esperando o que a presidente vai fazer. O Renan Calheiros já comentou que se esse veto for feito, o Congresso vai derrubar o veto. De qualquer forma, o governo continua olhando bem de perto essa questão, porque se a gente lembrar, o texto original da MP forneceria uma economia de cerca de 2 bi de reais. Então, com essa emenda do fator previdenciário, isso aí cairia pela metade. Então, uma discussão bem importante essa questão do veto, que a gente vai ficar de olho nos próximos dias. Hoje também, no Senado, ainda a gente tem a votação da MP 668, que fala um pouco do aumento da cobrança de PIS/COFINS sobre importação. Isso aí vai ficar na pauta, porque o cronograma está apertado. Essas MPs têm que ser aprovadas o quanto antes, ainda nessa semana. Na questão de índices, a gente teve IGPM referente a maio, hoje de manhã, um aumento de 0,41% no mês contra mês. A expectativa era 0,40%, então levemente acima das expectativas, esse IGPM. Se a gente olhar na comparação anual, um crescimento de 4,11%, enquanto o esperado era 4,08%. Na agenda também, ainda hoje, agenda doméstica, a gente tem o resultado do governo central, referente ao mês de abril, às 14h30. Passando para cenário internacional, muita atenção aí para os dados dos Estados Unidos, que podem trazer mais informações com relação ao timing de aumento de juros lá no país. Às 9h30 a gente teve aí dados do seguro-desemprego. Os dados vieram acima do esperado, tá? Então, os pedidos de seguro-desemprego acima do esperado, mostrando isoladamente, né, nesse dado aí, certa fraqueza aí na economia. Às 11 horas a gente tem vendas pendentes de imóveis e ao meio-dia a gente tem estoques de petróleo, tudo isso lá nos Estados Unidos. Na Europa, ainda os investidores de olho na questão da Grécia. Ontem as bolsas europeias esticaram bastante. A gente teve diversas notícias de que a Grécia estaria costurando ou em fase avançada aí, com relação ao acordo junto aos credores. Então, bolsas lá fora esticando bastante hoje, sem muito viés, mas o pessoal bem de olho nessa questão. E destaque aqui também para a Bolsa de Xangai, que fechou em forte queda nesse último pregão. Um dos motivos aí foi fundo soberano na China vendendo participação de alguns bancos estatais, pegou o pessoal um pouco de surpresa, e também a questão de corretoras aí sendo mais restritas com relação à margem de negociação. Isso aí derrubou bastante, cerca de 6%, a bolsa lá fora, a Bolsa de Xangai. Tá? Então esses foram os destaques aqui de Brasil e internacional. Agora eu vou passar para o Caio Toledo para comentar um pouco de índice e dólar. Bom dia, Caio. Bom dia, Kim. Bom dia, SP. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, queria falar um pouco sobre o dólar e o índice, tá? Pessoal, o dólar, como o Kim falou, era esperado. Se a expectativa do número de desemprego era menor, veio acima do esperado. Isso quer dizer, fraqueza na economia. Fraqueza na economia, a gente começa a sondar, juros só podendo vir no fim do ano. Isso já coloca o dólar um pouco para baixo, mas o comentário do Fed ontem falando que o ajuste vem esse ano está um pouco em contraponto com esses números. Então o dólar vai ficar bem brigado nessa faixa de 3,160. Lembrando que esse ponto 3,160 é o ponto que desencadeou toda a queda no passado. Então vai ter muita briga nesse ponto. Mas nosso view ainda é de dólar para cima. O índice aqui está acompanhando muitas bolsas lá fora. Lembrando a todos,
trade no índice? Só depois das 11 horas, a partir das estratégias que estamos adotando aqui dentro da XP. Leva a sombra em consideração. Me perguntaram já no chat, levamos todo o candle em consideração, tanto o corpo quanto a parte de sombra. Sobre as posições dos players, o Danilo vai postar para vocês, que nós vamos pegar as posições e postar para vocês, mas vamos ficar atentos à movimentação. Estamos próximos de um suporte no índice, tá, pessoal? E fechou o 100% de Fibonacci que nós tínhamos dentro do Ibovespa. Então hoje provavelmente teremos um dia positivo. Então vamos monitorar essa parte. Bom, por enquanto a minha parte é só isso e volto com você, Kim. Obrigado, Caio. Obrigado pelas informações. Passando para a parte de empresa aqui, começando com Petrobras, uma notícia lá no Valor falando do possível IPO da BR Distribuidora, podendo acontecer ainda agora no segundo semestre. Eles comentaram alguns dos possíveis compradores aí, Mitsui, algumas japonesas e até a própria Cosan, mas o que importa aqui é que talvez esse desinvestimento, ou parte de desinvestimento da Petrobras possa acontecer já nesse segundo semestre. Passando para a Vale, também algumas notícias de desinvestimento também, lembrando que ela tem um plano para se desfazer de alguns ativos nos próximos 2 anos, dado que ela tem um investimento muito forte na parte de mineração e o caixa vai ser bastante pressionado aí, principalmente por conta do preço decrescente de minério. Então, algumas notícias de que ela poderia vender o negócio de fertilizantes. A gente deve monitorar isso porque também tem muita conversa sobre o possível IPO da parte de metais básicos. Apesar do valuation não ser muito bom agora, o preço da commodity para baixo, então você tende a vender o seu ativo num preço menos atrativo, mas é um pouco do plano de desinvestimento da Vale e a gente deve ficar ligado nesse sentido. Falando de Vale, a gente teve minério hoje para baixo, então isso aí também deve impactar a empresa no pregão de hoje. Passando para a parte de concessões, algumas notícias ontem e hoje com relação ao governo pretendendo estender aí os prazos de concessões tanto em rodovias como em ferrovias. A gente teve ontem Rumo subindo forte. Se a gente lembrar, a Rumo ela tem um capex muito forte para fazer de longo prazo e ela já falou que esse capex, esse investimento só vai ser feito se as concessões forem renovadas. Então, colocando um pouquinho de pressão aí no governo. Por outro lado, o governo também precisa aí de investimento na malha ferroviária. Então, por isso aí uma sinalização aí de talvez uma antecipação da renovação das concessões aí que tem impulsionado o Rumo, principalmente no último pregão. E a gente deve ver mais conversas aí ao longo dos dias que devem impactar não só ferrovia, como concessões rodoviárias também. E passando para finalizar, a Magazine Luiza anunciando o programa de recompra, um programa bem forte aí de 5 milhões de ações. A gente está falando de quase 10% das ações em circulação da empresa e aí o prazo de cerca de 1 ano para esse programa de recompra. Tá? Então esses foram os principais destaques de empresas. Agora eu volto com o Caio para falar um pouquinho de commodities. Caio. Vamos lá, vamos lá, pessoal, agora falar propriamente das nossas commodities. O milho, onde o indicador caiu, tá, pessoal? Comentários ainda sobre safra norte-americana e safrinha, indo muito bem a safrinha, a clima ajudando muito. Lá fora também a safra ajudando. E a questão do El Niño pode ajudar aqui também no Brasil. Então isso ontem já pressionou o milho até essa faixa de 25. Mas nessa faixa de 25, pessoal, tem muita recompra. Vocês podem perceber que hoje o book chegou ali em 24,90 e já começaram a raspar ali nessa ordem até os 25. Então nesse 25 aí tem muita recompra. Então eu vou ficar pensando agora em algumas compras nesse patamar, caso venha algo de reversão no diário. Porém, se perder esse 24,80, 24,70, vamos entrar já vendendo, tentando aí trade mais ou menos de R$1 a R$2, que eu acho que esse seria o mínimo do milho em setembro. Então, ficar atento ao gráfico, mas eu acho que esse ponto de recompra, podemos ter algum trade aí contra a tendência, tentar pegar essa reversão do milho para uma possível alta. Falando um pouco sobre o café, informações ainda um pouco desencontradas, safra de 52 milhões, safra de 47, gente falando em 45, mas vamos ter dado de forma técnica, acho que é a melhor maneira de a gente agir no café. Os comentários são que aí começamos a colher já a safra do Arábica, mas agora temos o fator clima, porque estamos colhendo, se começar uma chuva, geadas ou chuvas muito intensas nesse junho ou nesse julho, provavelmente teremos aí perda não da quantidade, mas da qualidade do café. Isso pode afetar sim o preço, jogando o preço para cima. Continua ainda com esse viés que a gente tem que
tentar pegar trades curtos de 4 a 5 pontos no dólar. Temos até um trade ativado, foi uma compra ali no 158, tem um pivôzinho de alta tanto aqui na BMF quanto lá em Nova York nos 15 minutos, quem quiser acompanhar. Então vamos ficar nesses trades curtos, tá? A compras do café é para position, só se a gente esperar o patamar de 180, que acho que ali é o patamar muito importante, que se for esperado dá um viés mais de alta, mas por enquanto apenas trades curtos dentro desse café, ok? Por último, falar sobre o boi gordo. Ontem o indicador do boi gordo caiu. Nós estamos um trade no outubro, nós vendemos esse boi em outubro a 152. Vamos fazer uma RP em 151. Eu estou vendo pela pedra, pelo que eu vejo, alguns players já recomprando em 151 o outubro, tá? Gente, muito otimista para o segundo semestre. Tem um pessimismo no primeiro semestre, principalmente para esse mês agora de junho. Como eu já havia falado, junho deve aumentar um pouco a oferta. Isso deve trazer o junho um pouco mais para baixo, mas o outubro o pessoal segue com o view de alta. Eu também estou nesse viés altista. Desde o começo do ano eu acho que esse outubro tende a subir. E acho que esse 150, 151 já é o ponto para a gente começar a pensar em recompras. Então, como já tem um trade no 152, vamos fazer uma RP no 151, R$330 para o bolso. Vamos seguir no trade agora com stop no ponto de entrada. Fora isso, o que nós temos que fazer também? Sexta-feira acaba o contrato do K, do boi, o BGI K15. Então quem tem posição no K15, role para o BGI M15, que é o boi de junho. Então lembrando, assessores, quem tem boi em maio, passem para junho, BGI K, comprem BGI K e vendem BGI M ou vice-versa, dependendo da sua posição, ok? Então da minha parte por hoje é só isso. Desejo a todos um excelente dia e volto com você, Kim. Obrigado, Caio. Obrigado pelas informações. Passando agora para fluxo aqui na casa, os locais terminaram net comprados em 67 milhões de reais. Destaque na compra para Petro, Equatorial, Fibra e BBSE. Destaque na venda para Itube, JBS, Klabin e GGBR. Os estrangeiros terminaram net vendidos em 17 milhões de reais. Destaque na compra para Suzano, Fibra e Sula, e na venda para Embraer, Vale, Petro e GGBR. Também esses foram os destaques de fluxo aqui na casa. Destaque também na nossa mesa de aluguel, na parte de educação, Estácio com uma demanda crescente, e Anima, alguns dias a gente já vem comentando aí esse fluxo de demanda de aluguel. Outros dois destaques são Ambev e Magazine Luiza, que anunciou essa recompra, mas tem aí uma porcentagem muito alta de aluguel em cima das ações em circulação, batendo nos recordes, tá? Então esses foram os destaques gerais do nosso mercado hoje, na nossa reunião matinal. Daqui a pouco a gente tem o UFC e a gente se vê em alguns minutos, algumas horas aí, para debater um pouco mais de mercado. Então por hoje é só, pessoal. Bom dia a todos.